Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um mini curso de Docker para quem não conhece nada de Docker e quer se familiarizar e precisa se familiarizar rápido com a ferramenta. Nesse vídeo a gente vai aprender como funciona o Docker, vamos entender os conceitos fundamentais do Docker, como ele funciona, vamos executar o nosso primeiro container, aprender a criar Docker Files, aprender a dockerizar uma aplicação e depois a gente vai fazer o build dessa aplicação e gerar a Docker Image dessa aplicação. Em seguida, a gente vai executar ela conhecendo todos os principais comandos do Docker. Então, você vai aprender a subir container, parar container, reiniciar container, inspecionar, conferir os logs de um container, tudo o que você precisa saber para começar no Docker, você vai aprender nesse mini curso. E se você acha tudo isso interessante, então fica comigo e bora colocar tudo isso em prática. Fala pessoal, beleza? Antes de definirmos o que é Docker, é importante definir o que não é Docker. O Docker não deve ser confundido com um sistema de virtualização tradicional. Em um ambiente de virtualização convencional, temos um sistema operacional completo e isolado, tal como em uma máquina física. Por outro lado, o Docker isola recursos por meio de containers, utilizando bibliotecas de kernel compartilhadas entre o host e os containers. Essa abordagem é viável porque o Docker faz uso de ferramentas como a biblioteca libcontainer, que proporciona um ambiente de execução isolado e seguro para o deploy de nossas aplicações. Se formos analisar de maneira superficial, poderíamos dizer que os containers são, de certa forma, semelhantes às máquinas virtuais, especialmente se considerarmos que ambos são ambientes isolados destinados à execução de aplicações. Contudo, os containers não necessitam de um sistema operacional completo, pois utilizam diretamente os recursos da máquina hospedeira, sem a necessidade de camadas adicionais de software. Essa característica os torna significativamente mais leves, fazendo com que cada container consuma menos CPU, menos memória RAM e menos espaço em disco em comparação a uma máquina virtual. No fim das contas, a biblioteca libcontainer fatia e isola recursos do kernel, como a stack de rede, cgroups, capabilities, sistema de arquivos, dentre outros. Com isso, o libcontainer fornece um ambiente de execução isolado e seguro para implantarmos nossas aplicações. Cada um desses ambientes isolados é denominado container. Na prática, embora os containers apresentem algumas semelhanças com máquinas virtuais, eles são consideravelmente mais leves. Agora, focando no Docker, ele é tanto uma empresa quanto uma tecnologia, ou em termos mais amplos, uma plataforma tecnológica. A empresa era anteriormente conhecida como dotCloud, mas hoje ela se chama simplesmente Docker Inc. A tecnologia que conhecemos hoje como Docker teve seu início como um projeto interno da dotCloud, liderado por um desenvolvedor chamado Solomon Hykes. Se a gente forçar um pouco a barra, a gente pode dizer que o Solomon Hykes é como o Linux Torvalds do Docker. O Docker foi desenvolvido na linguagem Go do Google e é licenciado como uma tecnologia open source sob a licença Apache 2. Do ponto de vista tecnológico, o Docker possibilita o empacotamento de uma aplicação dentro de um container. A partir desse momento, a aplicação se torna portável para qualquer outro host que tenha o Docker instalado. Isso é muito semelhante ao funcionamento de aplicativos para Android e iPhone. Essa portabilidade reduz drasticamente o tempo de deploy da aplicação e até mesmo da infraestrutura. Uma vez que a sua aplicação esteja dockerizada, não há necessidade de ajustes no ambiente para garantir o seu funcionamento correto. O ambiente será sempre o mesmo, basta você configurar uma vez e replicá-lo quantas vezes quiser. Uma Docker Image criada na máquina de um desenvolvedor pode ser literalmente movida para uma infraestrutura em nuvem, como a Amazon AWS ou a Microsoft Azure, ou até mesmo um servidor corporativo. A única exigência é que o host de destino tenha o Docker instalado.
Isso elimina de vez aquela famosa frase: "Na minha máquina funciona". Outra facilidade do Docker é a possibilidade de construir suas próprias Docker Images a partir de arquivos chamados Dockerfiles, que a gente vai estudar com detalhes em aulas futuras. Como toda a comunicação entre o Docker Daemon e o Docker Client é realizada através de uma API, basta que você tenha o serviço Docker instalado na máquina hospedeira. Como mencionado anteriormente, a plataforma Docker utiliza um conjunto de recursos do kernel para criar e administrar os containers, e a biblioteca libcontainer desempenha um papel crucial nesse processo. Ela é responsável pela comunicação entre o Docker Client e o Docker Daemon, além de gerenciar a criação de containers e permitir a definição de limites de recurso de sistema para cada container. Obviamente, esse é um resumo bastante enxuto do que é o Docker. Eu acredito que para explicar toda a sua arquitetura em detalhes, seria necessário um curso focado unicamente nesse tema. E se você estiver interessado em se aprofundar no Docker, dê uma conferida aqui na plataforma, porque eu tenho um curso focado apenas no Docker. Fala pessoal, beleza? Agora que a gente já viu o que é o Docker, a gente vai executar o nosso primeiro container. Para executar o primeiro container é bem tranquilo. Você vai vir no PowerShell ou qualquer outra ferramenta de terminal, mas de preferência o PowerShell, e a gente vai executar um comando aqui. Primeiro vou executar um docker-version para ver se o Docker está funcionando, se está implantado e se está executando corretamente. E está tudo ok com o nosso ambiente Docker. Docker version na versão 26.1.1 e essa é a versão do build. Então, está funcionando. Agora, a gente pode tentar executar uma Docker Image. Existem Docker Images para as principais tecnologias que você conhece, por exemplo, para Elasticsearch, para RabbitMQ, para o MySQL, para o Postgres, para o SQL Server, enfim. Seja qual for a tecnologia que você conheça e que provavelmente você executa, também existe uma versão para ela dockerizada. Para executar uma Docker Image, o comando mais simples que existe é o comando docker run. Ele é o comando usado para executar uma Docker Image. Quando ela é executada, ela cria um container e esse container tem a tecnologia que você precisa usar rodando dentro. E claro, você também pode criar a sua própria Docker Image a partir de um Dockerfile. E é exatamente isso que a gente vai ver na próxima aula. Mas por hora, a gente vai executar a Docker Image de Hello World do Docker. Esse é o comando para executar a Docker Image de Hello World e a gente vai teclar Enter. O que está acontecendo? Ele não encontrou a Docker Image de Hello World localmente, então ele foi até o Docker Registry, a gente vai entender mais tarde o que é um Docker Registry, e fez o download da imagem de Hello World na última versão, na versão latest. Quando ele fez o download dela, ele inicializou o container, e o container fez o seguinte: esse container é bem simples, ele apenas imprime no console essas mensagens aqui. E o que ele está dizendo? Hello from Docker, essa mensagem mostra que a sua instalação parece estar funcionando corretamente. E aqui ele diz, para gerar essa mensagem, o Docker seguiu os seguintes passos. No primeiro passo, o Docker Client contatou o Docker Daemon e o Docker Daemon baixou a Docker Image Hello World a partir do Docker Hub. Após baixar essa Docker Image do Docker Hub, o Docker Daemon criou um novo container a partir dessa imagem que rodou um executável que produziu esse output que nós estamos lendo no momento. E o Docker Daemon, em seguida, imprimiu esse output no Docker Client. E é o que a gente está visualizando agora no terminal. Para tentar coisas mais ambiciosas, você pode executar, por exemplo, uma Docker Image do Ubuntu e acessar o terminal dele. Aqui está o comando de como você pode executar essa Docker Image do Ubuntu. Para executar essa Docker Image do Ubuntu, basta a gente selecionar isso daqui, clicar com o direito, ele já vai colar aqui embaixo. E aí você vai
teclar Enter e ele não encontrou também a Docker Image do Ubuntu, ele vai baixar ela remotamente e vai subir um Ubuntu para a gente. Vamos aguardar. E aqui você já está dentro do container. Se eu der um ls aqui, você vai ver que eu tenho exatamente os diretórios que eu tenho dentro de uma instalação do Ubuntu, que é o /bin, /boot, /dev, etc, home e por aí vai. Beleza? Então, dessa maneira aqui, a gente sobe os nossos containers. Fala pessoal, beleza? Nessa aula, vamos começar a nos familiarizarmos com o Dockerfile, uma parte fundamental do ecossistema Docker. Antes de mais nada, é importante que você saiba que o nome Dockerfile deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Não podemos escrever Dockerfile com todas em maiúsculas ou Dockerfile com todas em minúsculas. Se não seguir esse padrão, o Docker não vai reconhecer o arquivo e isso vai causar problemas na hora de construir as suas Docker Images. O Dockerfile é, na verdade, um arquivo comum de texto plano e o mais importante, ele não deve ter nenhuma extensão. Então, não se esqueça e adicione uma extensão como, por exemplo, txt. Se você fizer isso, não vai funcionar. Ele é um arquivo de texto simples, legível por humanos, o que facilita a edição e a compreensão do seu conteúdo. Além disso, o Dockerfile possui sua própria sintaxe, que é bastante acessível e fácil de entender, mesmo para quem está começando. É nesse arquivo que definimos as instruções que determinarão como a nossa Docker Image será construída. Essas instruções são lidas uma a uma, na ordem de cima para baixo e da esquerda para a direita. Isso significa que a ordem que você escreve as instruções vai influenciar diretamente no resultado da Docker Image final. Teoricamente, você pode colocar o Dockerfile em qualquer lugar do seu sistema de arquivos, mas é crucial escolher o local mais apropriado de acordo com a arquitetura da sua aplicação. Vou explicar isso com um pouco mais de detalhe. A principal consideração ao escolher onde posicionar o nosso Dockerfile é que, ao criar uma Docker Image, a partir dele, qualquer arquivo ou diretório localizado no mesmo local ou em subdiretórios será incluído na nossa compilação. Isso significa que, definitivamente, não queremos colocar o nosso Dockerfile no diretório root, a menos que desejemos incluir todos os arquivos do nosso sistema na compilação, o que com certeza nunca será o caso. Essa escolha cuidadosa do diretório é fundamental para garantir que apenas os arquivos necessários sejam incluídos na Docker Image, evitando assim aumentar desnecessariamente o tamanho da mesma. Resumindo o que é Dockerfile, ele deve ser escrito com a letra D em maiúscula e as demais letras em minúsculas. É um arquivo de texto plano sem formatação que contém todas as instruções necessárias para construir a nossa Docker Image. Essas instruções podem incluir comandos para copiar arquivos, instalar pacotes, definir variáveis de ambiente e muito mais, permitindo que a Docker Image final contenha tudo o que a aplicação precisa para funcionar corretamente. Após criarmos o nosso Dockerfile, executamos o comando docker build para criar uma nova Docker Image a partir das instruções contidas no arquivo. Esse processo de construção é rápido e eficiente, refletindo todas as configurações que definimos. Embora possa parecer complexo à primeira vista, na verdade é muito simples. Na próxima aula, a gente vai criar o nosso primeiro Dockerfile e ver tudo isso em ação. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dockerizar uma aplicação Spring Boot. Esse projeto eu desenvolvi ele em várias linguagens, em Kotlin, Node, Java e .NET. Esse projeto está disponível nesse repositório aqui, Leandro CGSI Hello Docker. O código tem exatamente o mesmo comportamento em todas as linguagens e eu também vou disponibilizar esse código nos recursos e no repositório desse curso. Se a gente acessar essa aplicação, ele tem um endpoint na raiz, que retorna se o serviço está executando corretamente. E
Temos também o endpoint hello docker. Se eu teclar Enter e acessar esse endpoint, a gente vai acessar esse endereço aqui. Ele está formatando dessa maneira por causa do plugin JSONview. Se eu vier aqui e escolher a opção JSONview, Options, e desabilitar esse cara, ele não vai ser renderizado dessa maneira, e sim desse modo. Perfeito. Se eu marcar Priority Print, ele vai formatar, mas sem colorir, né? Esse aqui é o default do Brave. Não sei se o Chrome tem esse mesmo comportamento. Beleza. Se eu habilitar de novo, ele vai renderizar dessa maneira. Perfeito. Então, é isso. A nossa aplicação só faz isso, só mostra esse endpoint aqui e o endpoint de que a aplicação está rodando com sucesso, mostrando o Hello Docker e o ambiente em que ele está executando. Agora a gente vai entender como funciona o código dessa aplicação. Aqui está o código da nossa aplicação, né? A gente tem o controller, temos o startup de uma aplicação Spring Boot, que vocês estão cansados de saber como funciona. Essa classe aqui. Temos o modelo Hello Docker, que é um record com o content e o environment, que são os dois atributos que aquele JSON retorna quando a gente está no navegador. Então, content e environment são esses dois caras, são construídos nesse record. Aqui a gente tem o Instance Information Server, que vai retornar os dados do ambiente em que a aplicação está executando. No caso, ele está executando local, né? Localmente, então por isso que quando você chega no navegador e acessa, está aqui impresso local, é por causa dessa variável. Aqui ele retorna o hostname, que é determinado exatamente por isso daqui, a concatenação do hostname com o ambiente default. Como ele não está rodando em um container, ele retorna apenas local. Se estivesse rodando em um container, ele iria retornar o hostname com substring. Esse seria o ID do container. Beleza. E, por fim, a gente tem o controller. Um primeiro endpoint que vai retornar se a aplicação está executando com sucesso, que é esse health true. Apenas isso que ele vai fazer. E a outra é que vai devolver uma saudação dizendo Hello Docker e retornando um Hello Docker v1. E, claro, as informações do host que ele obtém através do Instance Information Server, que é exatamente a última classe que eu mostrei para vocês, que recupera as informações da instância. Perfeito. A gente vai dockerizar esse cara. Para dockerizar é bem tranquilo. O que você precisa fazer? Você precisa ir nos guias oficiais do Spring Boot. E para fazer isso, você pode vir aqui no Google e pesquisar por Docker Spring Boot. Vamos ver se a gente chega nesse mesmo caminho. E aqui tem o Get Started. Beleza? Spring Boot with Docker, o que é, e ele fala quanto tempo você vai levar para desenvolver, qual versão do Java que você tem que usar, que funciona do 17 para cima, enfim, e todas as informações. Aqui tem a aplicação, Hello Docker World, de certa forma é similar ao que a gente tem, e aqui a gente tem um Dockerfile padrão já, e a gente pode se basear nesse cara. Tem explicando como construir, todos os detalhes aqui e você pode se aprofundar um pouco mais. E também como executar. E aqui a execução. Beleza, a gente vai pegar esse Dockerfile aqui, pronto. Vamos copiar esse cara. Copiado, vamos voltar para a IDE. E a gente vai criar esse Dockerfile aqui na raiz do projeto, no mesmo nível de pom.xml. Perfeito, vou clicar com o direito. New. Dockerfile, ele já sugere aqui. Se não sugerir, você pode escolher File e setar Dockerfile. Vou escolher File justamente para poder setar isso. E aí você especifica Dockerfile. Não pode ser todas minúsculas, nem todas maiúsculas. Tem que ser exatamente dessa forma aqui, ou não vai funcionar. E esse cara não tem uma extensão. Vamos teclar Enter. E a gente vai colar o que a gente copiou do browser. Perfeito, pessoal. Agora, a gente vai adaptar essa implementação para a versão do que a gente está executando, né? A gente vai usar o Eclipse Temurin. Por que a gente não vai usar o OpenJDK, pessoal? Porque o OpenJDK não está mais tendo suporte. Então, o ideal é a gente usar dessa maneira.
No exemplo que eu tenho aqui, eu estava usando o Eclipse Temurin. E aqui a IDE me sugere o Mosquito. Vamos escolher essa opção que ela sugeriu. Se a gente tiver algum problema, a gente muda. Beleza, depois a gente passa 2 pontos e a gente passa qual versão? A gente vai usar 21-JDK. E é isso. Atualmente, a versão estável do JDK é a 21, então a gente vai usar a 21. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma adaptação desses dois caras. Aqui ele adiciona em uma variável, né? Ao invés de a gente adicionar em uma variável, a gente vai pegar isso aqui e vamos substituir essa variável aqui pelo valor. E a gente vai apagar essa linha aqui e vai ficar só dessa maneira, porque cada instrução gera uma camada na Docker Image e cada instrução que você adiciona, a sua imagem tem uma camada a mais, por consequência ela fica maior e por consequência o seu container vai ficar um pouquinho mais lento por isso. Então vamos minimizar essa quantidade de camadas. A partir de Eclipse Mosquito, .jtk21, copy tudo que estiver em target e terminar com .jar, ele vai copiar para app.jar. E aqui no entry point, ele vai executar um java-jar no app.jar que a gente adicionou aqui, inicializando a aplicação. E aqui em cima, pessoal, esse from é a Docker Image a partir da qual a gente está utilizando. E é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente continua com a construção da nossa Docker Image. Beleza? Então, até lá. A gente se vê na próxima aula. Fala, pessoal. Beleza? Esse Dockerfile nos permite criar uma Docker Image a partir dessa aplicação. Para incluir o jar dentro da Docker Image, a gente precisa construir o jar. O jar fica na pasta target, geralmente na pasta target. Quando você está na IDE, é bem tranquilo você gerar o jar. Basta você vir na aba Maven e se você escolher a opção aqui Maven, Lifecycle, e você vai escolher a opção Clean Package. Marca essas duas opções e clica no Play. Ele vai construir a Docker Image e vai gerar um jar para mim da aplicação. Ok? E é isso. Aplicação construída e processo finalizado. Se a gente voltar aqui na árvore, a gente tem o Hello Docker 0.0.1 snapshot.jar. Esse jar aqui, que vai ser copiado da pasta target, por isso que a gente tem aqui target, asterisco, qualquer coisa que termine em jar, vai ser copiado para app.jar dentro da Docker Image. Então, é isso que está acontecendo com essa instrução aqui. Beleza, o que a gente pode fazer caso a gente não esteja na IntelliJ ou caso a gente esteja no terminal e só tenha o código para poder fazer esse build? Então, eu vou fazer o seguinte, vou deletar isso daqui. Ok. Isso aqui é gerado, né? Todas as vezes que eu fizer o build, ele vai gerar isso. E você pode fazer o seguinte, você pode clicar com o direito, Open in Explorer. E aí você vai abrir o diretório do código. Um detalhe aqui, pessoal, é que se você tiver na dúvida, esse é o código antes de dockerizar e esse é o código após dockerizar. Então, é só você acessar o diretório e conferir o código. Beleza, vou acessar aqui o código em que a gente está. Aqui está o Dockerfile e aqui está o POM da aplicação. E aqui está o SRC. Eu vou clicar com o direito aqui. Ctrl Shift, clique com o direito. Open PowerShell Window Here. Vou teclar um ls para vocês verem. E tem que ter o POM ou não vai funcionar. E aí o que você faz? Você executa um comando mvn clean package. Posso expandir isso aqui para vocês visualizarem um pouco melhor. E teclar Enter. Isso vai compilar e vai construir o pacote para mim. Antes, não sei se vocês repararam, o target não está mais aqui. Ele foi apagado, né? Após eu executar esse comando, ele vai criar novamente a pasta target para mim. Ok, mvn clean package. Ok, vamos aguardar ele executar. E aí está, build com sucesso. Se você reparar, pessoal, é a mesma coisa que a IDE faz.
internamente ela executa esse comando, só que de forma totalmente transparente. E aqui está o Hello Docker 0.0.1 snapshot da mesma maneira que a gente viu lá na IDE. Inclusive, se a gente voltar para a IDE e expandirmos aqui, ele voltou para cá. Então, foi recriado. Então, é as duas maneiras que você pode usar para poder construir o jar. Sem construir esse jar, você não vai conseguir incluir a sua aplicação dentro da Docker Image. E, por consequência, você não vai subir um container com a sua aplicação. Beleza? Então, você tem que fazer isso, senão não vai funcionar. Agora, a gente vai fazer o build da aplicação. Para isso, eu vou copiar o nome desse cara, Ctrl C, e a gente vai voltar para o PowerShell, naquele mesmo terminal que a gente tinha aberto aqui, Ctrl L para limpar, e a gente vai digitar o comando docker espaço build -t de tag, né? -t, e aí você passa o nome desse cara. Eu vou colar o nome do jar. Para isso, vou clicar com o scroll. Então, vai ser Hello Docker. E ao invés do traço aqui, eu vou colocar dois pontos e a tag, que é 0.0.1 snapshot. E é isso. Se por um acaso o arquivo Dockerfile estivesse em um diretório abaixo, eu colocaria aqui um ponto barra o dir, o nome do diretório, né? E aí sim, aí eu teclaria Enter e ele executaria. Mas como a gente já está no diretório do Dockerfile, se a gente der um ls aqui, vocês vão ver isso. Vou dar um Ctrl C, vai matar a execução, e vou dar um ls. A gente já está no mesmo diretório do Dockerfile, então o ponto é suficiente. Então, eu posso selecionar isso daqui e clicar com o scroll, ele vai copiar e vai colar aqui embaixo assim que eu clicar novamente. E aí eu teclo Enter, ele vai fazer o build da Docker Image, vai baixar a Base Image, que é aquela mosquito no JDK 21, vai até o Docker Hub, vai baixar ela e vai construir a nossa Docker Image em cima disso. Não se preocupe com esses termos ainda, porque eu vou explicar melhor nas próximas aulas. Vou teclar Enter. Ele não conseguiu baixar o Eclipse Mosquito. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu já tinha comentado com vocês que se tivesse algum problema, eu voltava para o Eclipse Temurin, que é o que eu geralmente uso, né? Então, vamos voltar aqui. Temurin. Isso aí. 21-JDK. Isto. Ok, atualizamos. Vamos voltar para o PowerShell. Deixa eu só escolher a aba do PowerShell aqui. E a gente vai fazer o build novamente. Eu não preciso fazer o build do jar novamente quando eu mexo só no Dockerfile. Mas se eu mexer no código da aplicação, aí eu preciso. Então, vou dar um Ctrl L e vamos repetir o mesmo comando. Enter. Agora ele vai baixar o Temurin. A gente vai aguardar esse processo. Ele vai baixar a Base Image e depois vai montar a nossa aplicação em cima dessa Base Image. E aí ele está copiando o nosso jar para dentro da aplicação. Ok. Aparentemente funcionou e aqui está. Ele escreveu a imagem nesse char aqui, esse é o hash dela. Exportou para a imagem, exportou as camadas e escreveu o char, que é o hash da imagem, e nomeou ela com esse nome aqui. Perfeito. Se eu der um Docker Images aqui, antes eu vou dar um Ctrl L para limpar. Docker Images. E aí a gente tem a Hello Docker na versão 0.0.1 Snapshot, que foi criada há 32 segundos atrás. Então a gente tem a nossa Docker Image pronta e agora a gente pode executar a nossa aplicação através do Docker. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai subir um container a partir dessa imagem. Até lá! Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai subir um container a partir da Docker Image que a gente criou na última aula. Eu estou aqui no terminal que a gente tinha aberto na primeira aula, quando a gente executou o nosso Hello World. Eu vou limpar isso daqui, por isso Ctrl L. E agora a gente vai executar o comando Docker Images ls ou
Docker Images também funciona da mesma maneira. Então, são as duas maneiras que você pode usar esse comando. Os dois trazem o mesmo resultado. O mais usado é Docker Images, que é o mais antigo, e atualmente é cada vez mais popular usar o comando Docker Image ls. Os dois funcionam exatamente da mesma maneira. Agora a gente vai subir a nossa aplicação. Docker, espaço run, que é o comando para executar um container Docker. E aí eu coloco "-p", e aí eu digo em quais portas eu vou subir a aplicação. Eu vou subir na porta 80 na minha máquina e 80 dentro do container. Então, ele vai subir na porta 80 dentro do container, apontando para 80 da minha máquina. E assim eu vou conseguir acessar através do navegador. Perfeito. E aí eu vou rodar também detachado para que ele suba o container e desbloqueie o terminal e eu consiga executar comandos nele. E, além disso, eu vou adicionar o nome da Docker Image, que é esse daqui. Clico com o scroll, ele já vai colar aqui para mim. E, nesse caso, eu preciso especificar qual a tag, porque como eu não tenho uma tag latest, ele não vai saber pegar a tag. Então, tem que especificar a tag para ele. Passo 2 pontos e a tag. Para isso, basta selecionar, clicar com o scroll, ele já vai colar. E agora eu cliquei 2 vezes e ele colou 2 vezes. Beleza. E é isso, pessoal. Então, Docker Run é usado para subir um container. "-p" é as portas que eu vou utilizar. À esquerda fica a porta na máquina e à direita fica a porta dentro do container. "-d" para liberar o terminal para mim, senão ele vai bloquear o terminal e vai ficar dentro do container. E depois a gente passa o nome da Docker Image e a versão ou tag. E aí eu teclo Enter. Ok, container em execução. Para saber se o container está em execução, eu posso executar o comando Docker container ls. E aqui é com A, tá? Não é o container aportuguesado, não. Ok. E existe também o comando mais antigo, Docker ps, que traz exatamente o mesmo resultado. E ele está executando na porta 80 e expondo através do TCP na 80 também. Se eu acessar no navegador, a gente vai ver o mesmo resultado que a gente tinha antes, só que agora a gente vai substituir esse local aqui pelo ID do container. Ok, e aqui está o resultado da aplicação. O outro endereço era esse health true, que também está funcionando. Perfeito. Se a gente for até o terminal e conferirmos lá, vai ter um container com esse prefixo aqui, C725B. Então, voltando para o PowerShell, C725B. E aqui está. É daqui que ele pega o Container ID. Perfeito, pessoal. Então, a gente dockerizou a nossa aplicação Spring Boot. Depois, a gente construiu o jar dessa aplicação e inseriu esse jar dentro de uma Docker Image. Depois, a gente executou essa Docker Image local. E agora, a gente vai aprender o conceito sobre Registry, Repository e Tag, que é o que a gente vai ver na próxima aula e é o que a gente vai usar para rodar imagens que são construídas por terceiros. Por exemplo, a imagem do MySQL, ou do Postgres, ou do RabbitMQ e por aí vai. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente continua. Até lá! Fala, pessoal, beleza? Bom, a arquitetura do Docker funciona mais ou menos dessa maneira aqui. A gente tem o client, que a gente vai entender melhor nas próximas aulas, o daemon, ou o Docker Engine. Esse cara é o responsável pelos containers, pelas imagens e tudo mais. E temos o registry, que é onde as container images são armazenadas. A gente vai conhecer agora o Docker Registry mais popular, que é o Docker Hub. Ele é o principal container registry, o registry mais popular. Ele é gratuito e aqui estão algumas container images ou Docker images, depende de como você preferir falar. E aqui a gente tem o repositório Leandro CGSI, que é um repositório dentro de um registry. Dentro desse repositório, a gente tem
diferentes Docker images ou diferentes container images. Cada uma delas é uma container image. Se eu clicar sobre essa aqui, eu acho que essa aqui deve ter tag, ó. Ela tem diferentes tags que são versões da nossa container image. E a gente tem a versão latest, que normalmente é a última ou a mais estável, e uma outra versão também. Isso aqui contém tudo o que a gente precisa para subir esse ambiente aqui no Node React Front-End. Isso vale para praticamente qualquer Docker Image. Qualquer Docker Image tem tudo que você precisa para executá-la. Recapitulando, a gente tem o registry, que é o Docker Hub. Dentro do registry, a gente tem os repositórios. Aqui eu tenho os meus repositórios para essa imagem aqui. Node React Front-End, que é a nossa Docker Image, né? Que é a nossa Container Image. E as tags dela, que são as versões. Se eu pesquisasse aqui, por exemplo, por Python, beleza? Aqui a gente tem as diferentes versões do Python, as diferentes container images do Python. E você tem as versões oficiais e temos também as versões de quem publicou essa versão é verificado, no caso, a Microsoft. E, por fim, a gente tem o que a comunidade vai construindo. Tem várias container images aqui que outras pessoas construíram. Sempre que você for usar, prefira usar a versão oficial ou verificada. Beleza? Bom, voltando para o nosso slide, quando a gente executou o Docker Run da Docker Image Hello World, o que ele fez foi o seguinte. O cliente invocou o Docker Daemon, que foi ao registry, baixou a container image ou a Docker Image do Hello World, colocou no nosso ambiente Docker e depois, a partir dela, subiu o container, imprimiu no console e finalizou o processo. Foi isso que aconteceu. É assim que funciona um Docker Run. Quando a gente faz um Docker Build, como a gente fez há pouco com a nossa container image que a gente construiu, acontece o seguinte, o cliente invoca o Docker Daemon, que, se necessário, vai ao registry, baixa a base image e depois monta tudo sobre ela. Beleza? Então, é isso aí. A gente vai ver mais detalhes sobre essa arquitetura nas próximas aulas, mas por enquanto é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Bom, eu fiz logoff aqui na minha conta do Docker Hub e eu vou ensinar para vocês agora como criar uma conta no Docker Hub. Bem simples. Eu usei aqui o Guerrilla Mail para criar um e-mail temporário para mim. Isso aqui eu uso muito para evitar spam também. Beleza, aqui você vai colar o e-mail. É um e-mail temporário, né? Vou colocar aqui Leandro123. Ele vai verificar se tem isso daqui disponível. Vou colar o e-mail como senha. Será que ele aceita? Vamos ver. Aqui, se você quiser atualizações, eu não quero receber isso. Marque não sou um robô. Escolha as captchas, né? Aqui também. Beleza, verificar, sign up. Provavelmente o Submit já cadastrou o meu usuário. Vamos até o e-mail aqui, que ele está pedindo para confirmar o endereço de e-mail. Confirmar, perfeito, sign in. E aqui a gente coloca o Docker ID, 1223. E aqui a senha é o e-mail, sign in. E a gente está logado. Perfeito. Já acessei, aqui está a minha conta. E você precisa disso aqui para poder conseguir enviar suas container images aqui para o Docker Hub. Beleza? E se você quiser explorar o Docker Hub e tudo mais, é o que a gente já viu. As principais container images estão aqui, as oficiais estão todas aqui. E é isso aí, pessoal. A gente criou a nossa conta. Na próxima aula, a gente continua. A gente vai ver como enviar a nossa container image para o Docker Hub. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? A gente já criou a nossa imagem, já criou a nossa conta no Docker Hub. Agora a gente vai enviar ela pro Docker Hub para que outras pessoas consigam usar a nossa Docker Image. Então, para isso, a gente vai precisar gerar uma tag, porque aqui o nome do repositório está Hello Docker. E a gente precisa
adicionar o prefixo Leandro CGSI no nome dessa Docker Image, beleza? Então, vou minimizar aqui. Voltando, a gente vai fazer a tag. A tag basicamente pega essa Hello Docker aqui e gera uma nova tag a partir dela, ou seja, renomeia essa Docker Image para ficar de acordo com o que o Docker Hub espera. Então, para isso, use o comando docker tag hello-docker e aqui a gente vai passar a versão, que é essa versão aqui, ó. Basta selecionar e clicar com o direito. O nome original é esse, agora a gente vai passar o nome final. Cliquei com o direito de novo, já copiou, então vou prefixar agora de Leandro CGSI, barra e colo novamente. E aí está. Perfeito, criamos a tag da nossa container image. Agora a gente vai executar novamente o comando docker images. E aqui a gente tem hello docker e Leandro CGSI barra hello docker. Se você pegar o image ID, é exatamente igual. O mesmo hash, mesmo tamanho, foi criado há 16 minutos, é porque, na verdade, é a mesma imagem. Só que, no momento, ela está com a tag compatível com o Docker Hub. Perfeito! Então, agora o que a gente vai fazer é logar no Docker Hub. Provavelmente, quando você instalou o Docker, ele te pediu para logar. Então, vai estar aqui a sua conta no Docker Hub. Mas não tem problema se não tiver. Aí ele pede a senha, você autentica. Então, docker, espaço login, espaço docker.io. Enter. Ele vai buscar as credenciais que já está no Docker Desktop e vai autenticar. Se não tiver lá, ele vai te pedir. Aí você especifica seu usuário e senha. Ok? Login bem sucedido. Agora a gente vai fazer o push. O push envia a nossa container image para o Docker Hub. Vou colar o nome dela aqui novamente e vamos digitar o comando docker push espaço e aqui o prefixo, né? Leandro CGSI barra o nome da container image. Posso teclar Enter. Esse processo vai demorar um pouco. Ele vai enviar só a minha imagem, a base image do JDK16 Slim, ele não vai enviar, ele já tem ela lá no Docker Hub, não precisa mandar de novo. Então, vamos aguardar, ele está se preparando para enviar, eu vou acelerar o vídeo e assim que concluir o retorno. Perfeito, enviou as nossas Docker Image. Aqui você pode ver Pushed, são as duas camadas da nossa Container Image que a gente criou, a instalação do Java e depois a adição do jar. E isso daqui ele falou que é montado sobre OpenJDK. Ou seja, isso aqui ele não enviou, só enviou a parte que a gente fez alterações. Por isso que é tão interessante, economiza banda também. Beleza, vamos para o Docker Hub e vou dar um refresh aqui. E aqui está Hello Docker alguns segundos atrás. Repositório Leandro CGSI barra Hello Docker. Posso acessar aqui, aqui está o Hello Docker e aqui a gente tem a tag, que é 0.0.1.snapshot. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até a próxima aula. Fala, pessoal, beleza? Bom, um erro muito comum das pessoas é entender o que são containers, o que são imagens, ou Docker Images, ou Container Images. Enfim, as pessoas geralmente fazem bastante confusão. Na minha opinião, a melhor maneira de entender o que são containers, Docker Files, Container Images é fazer uma analogia com um programa escrito em C, por exemplo. Ou pode ser qualquer linguagem compilada. De um lado, você tem o código, que define como o programa irá se comportar, como aquela aplicação irá se comportar. E, do mesmo modo, no mundo do Docker, você tem o Dockerfile, que cumpre esse mesmo papel. Nele, você define qual vai ser o comportamento do seu container. Você estrutura qual base image você vai usar, o que o seu container vai executar, enfim.
tudo é definido no Dockerfile, assim como a estrutura de um programa em C é definido em um arquivo C, que depois de compilado pode virar um exe, pode virar uma DLL, pode virar diferentes extensões, vai depender do sistema de empacotamento. Da mesma maneira, quando você compila ou faz o build de um Dockerfile, ele gera um arquivo binário, um arquivo estático, que define a infraestrutura e o comportamento que um container vai ter. Ele tem toda a estrutura da imagem e a partir dela você inicializa um container. E esse arquivo binário, da mesma forma que um código em C, é gerado a partir do Dockerfile. Feito isso, eu posso pegar esse exe e executar em praticamente qualquer ambiente que suporte a execução de exes. Claro, vai depender de como você empacotar, né? E a mesma coisa, a imagem do Docker, a container image. Quando o Docker surgiu, fazia sentido chamar de Docker image, mas hoje existem outras tecnologias de containers, então o mais apropriado é container image, que é basicamente como se fosse uma forma para dizer como o seu container vai se comportar. Ele formata o comportamento do container. E da mesma forma, o container é o equivalente a uma aplicação em execução. Dependendo de onde ele está executando, ele vai ter um comportamento ou outro. Por exemplo, em uma máquina ele tem algumas configurações específicas, em outras algumas diferenças. Enfim, ele tem um certo de parâmetros fixos, mas alguns são flexíveis. Da mesma forma, o container. O container é uma imagem em execução e vai depender do ambiente em que ela está em execução. Ela pode ter uma ou outra propriedade, pode subir em uma porta diferente, enfim, pode ter um comportamento ligeiramente diferente. Então, eu acho que a melhor maneira de você gravar o que é Dockerfile, o que é Container Image ou Docker Image e o que são containers é através dessa analogia. O Dockerfile é o arquivo em que você estrutura como vai ser a sua Container Image ou Docker Image. É possível gerar essa Container Image sem o Dockerfile? Mas a melhor forma e a mais simples é com o Dockerfile. Depois que você compila o Dockerfile, ele vira um equivalente a um arquivo binário. Isso é chamado de imagem, e a imagem em execução é um container. Acho que assim fica mais claro. É isso aí, então até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? Eu vou resetar meu ambiente Docker. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Para apagar as Docker Images que eu tenho na minha máquina. Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai usar aquela Container Image que a gente enviou para o Docker Hub. Troubleshoot. Reset Factory Defaults, yes. E ele vai apagar todas as Container Images da minha máquina e vai limpar o ambiente. Claro, tem outras formas de fazer isso, mas esse é o mais rápido. Perfeito. Vamos aguardar ele reiniciar. Tá reiniciando ainda. Ok, está inicializando. Perfeito, funcionando já. Vamos voltar para o terminal aqui no PowerShell e eu vou limpar, clear, Docker Images. E a gente não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma Docker Image. Beleza, e agora o que eu vou fazer é executar a nossa Docker Image Hello Docker. A gente já está com ela no Docker Hub. Eu, inclusive, subi uma nova tag aqui para a gente fazer um teste depois, mas é bem simples, vocês vão ver depois. Beleza, voltando para o PowerShell e a gente vai tentar executar a nossa Hello Docker. Lembra que a gente executou um Docker Run Hello World? Era dessa forma aqui. Vamos tentar repetir esse mesmo comando, só que agora Hello Docker. E claro, a gente vai passar o endereço do repositório, que é o meu usuário no Docker Hub, Leandro cgsi /hello docker. Enter.
ele não vai encontrar ela no Docker Hub, porque a gente não tem uma tag latest lá, então vai dar uma falha. Mas vamos aguardar esse processo e depois a gente vai corrigir esse erro. Vou acelerar o vídeo, assim que lançar a exceção eu volto. Ok, não encontrou. Por que não encontrou? Porque ele busca por padrão pela tag latest. Essa tag latest a gente precisa gerar manualmente ou automatizar. E ele não sabe no nosso Docker Hub qual é a latest. Tem duas aqui e ele não sabe qual é a latest. Para fazer isso, a gente precisa criar uma tag dizendo qual versão é a latest, ou a gente pode passar aqui também o 0.0.1-snapshot, que é a nossa versão. Enter, não encontrou o local, vai procurar no Docker Hub. Vamos aguardar esse processo. Eu vou acelerar o vídeo, assim que concluir ou tiver algo relevante eu retorno. Ok, está fazendo o download. Vai levar um certo tempo, né? Então vamos aguardar o download. Ele primeiro faz o download, extrai, monta as camadas do container e depois ele começa o processo de execução. Vou acelerar aqui e retorno na hora que começar a executar o container. Beleza? O container está inicializando aqui. Ele inicializou o Spring Boot dentro do container. E eu vou matar aqui o Hello Docker para a gente não confundir. Esse aqui é no host, nessa máquina aqui. Então, vou matar esse processo e vou voltar ao navegador. Ainda não vai funcionar. Fiz isso propositalmente porque eu quero mostrar para vocês um erro muito comum. Hello Docker, vai dar timeout, não vai achar nenhum recurso e deu erro. Por que deu esse erro, pessoal? Porque a gente não especificou a porta. Por padrão, todo container é adicionado a uma rede interna do Docker e como não especificamos uma porta, nós não temos acesso ao container. Vamos dar um Ctrl C e estamos fora do container. Deixa eu limpar aqui novamente. Agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode subir novamente o container. Eu vou só repetir o comando, só que agora eu vou passar um parâmetro, que é o parâmetro "-p". E aqui eu vou especificar, eu quero subir meu container na 80 e na 80. Por que duas portas? Do lado esquerdo é no host, na minha máquina física. Do lado direito é dentro do container. Beleza? Com isso aqui ele já vai funcionar, só que eu quero fazer uma coisa. Lembra que quando eu executei da última vez, o terminal ficou bloqueado. E eu quero o terminal livre para que eu possa continuar trabalhando. Então, para isso, basta eu adicionar um "-d", que vai subir o container detachado. Beleza? Enter. Ele subiu o container. Aqui ele me devolveu um hash do container. A gente pode fazer, inclusive, o seguinte. Docker container ps ou Docker container ls. E ele vai listar para mim. Também é possível eu executar apenas Docker ps, que tem o mesmo papel também, vai mostrar exatamente a mesma coisa. E aqui ele me mostra dois containers em execução. O primeiro, né, que é o que a gente executou, mas não especificou uma porta, e esse aqui, que está fazendo um bind TCP com a porta 80. Voltando, agora a gente tem a resposta e a gente tem um Hello Docker e tem aquela variável de ambiente que agora está funcionando. Beleza, então está funcionando, a gente aprendeu a rodar detachado, está formatando dessa maneira porque eu estou usando o plugin JSON View, então basta instalar ele aí no seu navegador, funciona no Brave, funciona no Chrome, tem para outros browsers também. E aí ele vai formatar o seu JSON dessa forma aqui. Perfeito, pessoal. Então, na prática, o que aconteceu aqui, pessoal? Vou voltar aqui. Aconteceu o seguinte, ó, a nossa Docker Image ou Container Image está no registry, que é o Docker Hub. A gente executou um Docker Run especificando a imagem. Isso invocou o Docker Daemon, que procurou o local entre as imagens que estava nesse host, não encontrou, então ele foi ao Docker Registry Default, que é o Docker Hub, baixou essa Container Image e subiu o container para a gente. Foi isso que aconteceu. Beleza? Então, é isso. A gente viu também a questão
do Docker Hub. A gente conheceu aqui o registry, né? O repositório e uma imagem e suas tags. Beleza? Então é isso aí. Na próxima aula a gente vai ver alguns detalhes sobre o gerenciamento de container, images e containers. Beleza? Então até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? Então continuando, a gente vai entender um pouco mais sobre o gerenciamento de container images e de containers. Então vamos começar pelos containers. A gente já viu alguns comandos aqui, por exemplo, o docker ps. Essa estrutura de comandos é a utilizada nas versões mais antigas do Docker. Atualmente prefere-se utilizar docker container ls ou ps. A gente já viu isso, né? Mas agora focando mais na parte de container, o pessoal passou a usar o Docker Container ls, é o preferido. Mas você pode também usar o Docker PS. Então, se em algum momento isso aqui for depreciado, saiba que o comando é esse. O comando equivalente é esse. Vamos teclar Enter, né? Deve retornar o mesmo resultado. Exatamente os mesmos de antes. E aqui a gente tem dois containers em execução. Esse aqui que a gente subiu sem expor a porta e esse outro que a gente subiu na porta 80. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode parar um container, docker container, e aqui a gente passa o ID. Pode ser só uma parte do ID, não preciso passar o ID inteiro, posso passar esse ID aqui completo, posso passar o name, ou posso passar as primeiras letras. No caso, 2C aqui, ele já vai conseguir se achar. Que a gente tem poucos containers e já sabe pelo hash qual container que eu quero interromper. E aqui eu passo stop. Na verdade, aqui antes. 2C. Ok, e agora sim, parou o container. Clear. Docker container ls. E a gente só tem um container em execução. Uma outra coisa que pode ser muito interessante a gente conferir são os logs. Então vamos conferir aqui os logs do nosso container em execução. Docker logs, e aí a gente passa 0. Já posso dar tab que ele já vai pegar. Aqui estão os logs, né? Inicializado, só tem isso de log. Perfeito. Existe também a possibilidade de você ver os logs em tempo real. Para isso, basta você passar o parâmetro "-f", seguido do ID, ou de parte do ID, como a gente fez aqui, ou do nome, e ele vai conseguir se achar. Enter, e aqui ele entra dentro do container. Se tivesse acontecendo alguma coisa aqui em tempo real, ele iria mostrar. Posso dar Ctrl C para sair fora. Beleza. Vou limpar a tela. Docker Container ls novamente. Ele está em execução ainda, né? Agora eu vou mostrar para vocês um container que dá para a gente ver as coisas acontecendo com mais detalhes. Eu construí uma nova tag aqui e nessa nova tag eu logo apenas essa informação, logger.info, e aí eu falo endpoint tal, o endpoint hello docker foi chamado. Foi apenas essas duas alterações que foram feitas. Beleza. Gerei a nova Docker Image, inclusive ela já está lá no Docker Hub, é essa versão aqui. E a gente vai subir um outro container agora. Então, para isso, docker run, e aí eu passo a porta "-p". Externamente, no host, eu vou usar a porta 81. E no container, eu vou usar a porta 80, "-d", para ser detachado, né? Liberar o console para mim, hello-docker. E aqui eu passo qual versão eu quero executar, que vai ser 0.0.1, 2-snapshot. Beleza, e era isso. Enter. A imagem não está local, né? Ele vai baixar ela do Docker Hub também. E assim que concluir, ele vai subir para mim essa aplicação. Vamos aguardar esse processo. Eu vou acelerar o vídeo, assim que concluir eu retorno. Aqui eu esqueci de passar o prefixo do meu repositório, né? Leandro CGSI. Aí realmente ele não vai achar. Ok, ele baixa apenas as camadas
que não tem na minha máquina e dessa vez foi bem mais rápido. E aqui ele já me devolveu o ID do container em execução. E aí eu posso fazer o seguinte, docker logs -f para acompanhar, né, o que está acontecendo, seguido do ID. Eu vou colocar aqui apenas o 86, eu acho que só tem esse container aqui com esse ID. Beleza, e aqui você perceba que foi diferente, ó, dessa forma ele já está dentro do container. Vou ao browser e vamos acessar a porta 2.81. F5, F5. Voltando ao terminal, e aqui ele mostrou a coisa acontecendo em tempo real dentro do container. Isso funciona para qualquer tipo de container, não precisa ser só Spring Boot, pode ser qualquer tipo de tecnologia que você estiver usando. Beleza, para sair fora, a gente pode dar um Ctrl C, beleza, vou limpar, e aqui eu vou dar um docker container ls novamente, e estão aqui os meus dois containers em execução. Perfeito, esse nome aqui ele gera dinamicamente, ele escolhe aleatoriamente esses nomes. Você também pode parametrizar isso daqui. E agora vamos ver um pouco sobre imagens, né? Docker Images. E aqui a gente tem a Docker Image Hello Docker na versão 0.0.1 Snapshot e 0.0.2 Snapshot. São as duas versões e cada uma tem um comportamento diferente. Uma outra coisa que pode ser interessante para gerenciar a imagem é o Docker Pool. Aí você escolhe qual container image você quer utilizar. E aí, no caso, quero baixar o MySQL, por exemplo. Beleza. E aí eu teclo Enter e ele vai fazer o download do MySQL para minha máquina. Nesse caso, o pool não vai executar, tá, pessoal? O pool só vai baixar a container image para a minha máquina. Quando eu executo um Docker Run, se a container image não tiver na máquina, ele baixa e em seguida ele executa, e isso é feito de forma transparente. Beleza, ele fez o Docker Pool, né? Baixou aqui a imagem do MySQL. Eu posso dar um Docker Images novamente, que ele vai me mostrar 3 imagens, as duas que a gente construiu e a do MySQL. Vou dar um Clear novamente e vamos executar um Docker Container ls. Beleza, eu tenho 2 containers e existe também o "-a", que mostra os containers que estão encerrados, mostra todos os containers, inclusive os que estão parados, ou foram pausados, foram interrompidos, enfim, de alguma forma ele foi parado. E aqui está aquele que a gente subiu primeiro, sem especificar a porta. Perfeito, pessoal. E se eu quiser parar um container? A gente até já fez isso, né? Vamos fazer de novo para reforçar essa ideia. Você pode usar um Docker Stop, passando o name ou passando o ID, ou você pode usar também o Docker Container Stop. E aí eu passo o ID, posso passar o ID inteiro, vou parar esse da porta 80, né? Esse de baixo aqui, ó. Quero parar esse. E aí eu passo o ID, posso passar o ID completo. Ou eu posso passar apenas parte do ID. Ou eu posso passar também o nome dele, que é esse nome aqui, ó. Enter. E aí ele vai parar para mim o container. Se eu der um Docker Container ls, ele já vai me listar só um. Se eu der um ls-a, ele vai mostrar os dois que foram interrompidos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Até a nossa próxima aula, em que a gente vai entender um pouco melhor sobre a arquitetura do Docker. Fala, pessoal, beleza? Bom, tá meio que chovendo molhado já, mas agora eu vou detalhar um pouco mais sobre como funciona o Docker Desktop. Basicamente, a gente tem o registry remoto, né? O Docker Registry, o mais popular é o Docker Hub. O GitHub também já tem os seus próprios registries.
Você pode estar usando também registries privados, por exemplo, Amazon SR e por aí vai. E quando você instala o Docker Desktop, você instala esses dois carinhas aqui, ó, o client e o daemon. E esse cara, o daemon pode estar em outro host, inclusive. Por exemplo, o meu client na minha máquina, eu posso configurar ele para acessar um Docker daemon na Amazon ou na Azure, enfim, depende de como eu quiser configurar. Mas quando você instala, você tem esses dois caras aqui do seu lado usuário. Tem o client, onde os comandos que você executa no terminal, Docker build, Docker pull, Docker run, Docker push, Docker login, tudo é feito pelo client. E quem interpreta esse comando e executa é o Docker daemon, que numa instalação normal está na mesma máquina, no seu Docker Desktop, mas também pode ser configurado para acessar remotamente. Beleza, e esse cara é o cara que cuida das suas container images e dos seus containers. É ele que vai verificar, eu não tenho a container image do Node.js, então eu vou lá no registry, baixo essa container image e aí eu posso subir um container a partir dela. É ele que gerencia isso. Quando a gente dá um Docker Images, a gente está chamando o Docker Engine e ele está listando para a gente. Quando a gente dá um Docker Container LS, mesma coisa, ele está sendo invocado e está retornando para mim a lista de containers em execução. Quando eu coloco o "-a", ele me mostra o container que está parado, enfim. Então, tenha em mente isso. Remotamente, eu tenho um registry, ou mais registries, depende, né, de como você configurar aí no seu ambiente. E na minha máquina, eu tenho esses dois caras. Se eu quiser, eu posso apontar esse cara para um Docker daemon remoto. Mas normalmente eles estão juntos, trabalhando juntos. E o cliente invoca o Docker daemon ou o Docker Engine também. Você vai ver com esses diferentes nomes. Beleza? Então, voltando para o terminal. Docker Container ls-a. E aqui estão os nossos containers, né? Todos eles. Docker Images vai listar as imagens. Ou seja, a gente está chamando exatamente o daemon e pedindo ele a lista do que ele tem lá. Aqui eu coloquei imagens em português. Beleza, e aí está a lista de Docker Images. A porta 80 está livre, né? Então eu vou executar novamente o container, que é o Docker Run 8080. Beleza, esse cara aqui, a gente vai rodar a versão, pode ser essa versão mesmo, só que dessa vez eu não vou usar o "-d" para evidenciar para vocês a importância de usar isso daqui, ó. Beleza, Enter. Ok, container inicializou, só que eu estou dentro do container. E agora? Eu quero fazer outras coisas e ele bloqueou para mim o shell. Para fazer isso agora, eu teria que abrir o PowerShell novamente. Eu não quero fazer isso, então eu tenho que sair fora. Ctrl C, Docker Container ls-a e aqui estão os meus containers. Só que não é muito interessante. Eu tenho que ficar dando Ctrl C e saindo fora. Então, por isso que a gente usa o "-d". Beleza, a gente viu que a gente tem o registry, temos o meu usuário no Docker Hub e um repositório para ele, e temos as tags, né? A gente já viu isso. Aqui também, só reforçando. Docker Registry, que é o Docker Hub em si, o repositório, que é o repositório Hello Docker, né? Esse cara aqui, Hello Docker, e as diferentes tags desse cara. Só que, como eu disse, em muitos casos você tem também uma tag latest, que é correspondente normalmente à última versão ou à última versão estável. E a gente não tem isso. Então, vamos descobrir como que faz para gerar essa versão, essa última versão. Vou dar um clear aqui. Docker Images. E aqui a gente tem as nossas Docker Images. Para fazer a versão latest, a gente vai fazer exatamente uma Docker tag. Docker tag. E aí eu vou escolher aqui qual container image que eu quero gerar uma tag dela. E no caso é o mesmo nome, né? Mas a versão é a versão
.2.snapshot. Beleza. E agora o novo nome que esse cara vai ter. Eu vou selecionar, clicar com o direito. Beleza. E vamos chamá-la de latest. OK. Enter. Clear. Docker Images. E aqui a gente tem a latest. Então vamos fazer o push da latest pro Docker Hub. Docker push. Vou colar o nome da minha Docker Image, latest. Enter. E ele vai fazer o push para mim e enviar ela para o Docker Hub. Vai ser mais rápido porque ele já tem ela lá, então ele vai mandar só alguns metadados. Então o processo vai ser mais rápido. Ele já coloca que a camada já existe. A nossa Container Image está no Docker Hub. Se eu der um F5 aqui, ele vai me mostrar a tag latest. Beleza, perfeito. E perceba que o hash, o image ID, é o mesmo. Então é a mesma imagem, só é uma tag diferente. Beleza, mas agora eu quero mostrar para vocês mais um detalhe. Eu vou novamente interromper o container. Então, reset factory defaults, yes, reset. Posso clicar com o direito e vir em troubleshoot também, que vai me levar para aquela tela. Ok, está inicializando. Vamos aguardar. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai executar novamente o Docker Run na porta 80 e dessa vez eu não vou especificar a versão. Na verdade, antes disso eu vou dar um Docker Images para vocês verem que não tem nenhuma Docker Image aqui. Beleza. E agora eu vou executar esse comando aqui. Enter. Da primeira vez que a gente fez isso, deu um erro porque não encontrou a tag latest. Dessa vez vai ser perfeito, porque ele vai pegar por default a latest e agora a gente tem uma latest no nosso Docker Hub. Então a latest é padrão, não necessariamente ela vai corresponder à última versão, geralmente ela corresponde à versão mais estável e você precisa fazer ou através de algum serviço de automação ou manualmente. Beleza, vamos aguardar aqui o processo de download, 400 megas, então demora um pouco. E na prática o que ele está fazendo é o que eu já expliquei para vocês, ele está fazendo o download de lá do registry. Vai colocar ela entre as nossas Docker Images e depois vai subir um container a partir dela. Ok, inicializou e a gente inclusive esqueceu de colocar como detached, né? Vou dar um Ctrl C. Voltando aqui, ó, aqui ele está fazendo download. Ó. A primeira parte ele está fazendo o pull, ou seja, baixando. O push é o envio, pull, baixar. Depois que ele faz isso, ele inicia um container a partir dessa Docker Image. E aqui está o processo em execução. Beleza, vou sair fora, Ctrl C. E era isso, pessoal. É o que eu disse, né? Quando eu faço o Docker Run, ele procura primeiro aqui, não encontrou, ele vai ao registry, baixa, coloca entre as Docker Images e depois sobe o container. Então é isso que ele faz. A gente viu o push, o pull, conhecemos os principais comandos para gerenciar imagens e é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Bom, até aqui a gente conheceu Docker Images, né? O comando Docker Images, vimos porque ele lista as Container Images que estão disponíveis na minha máquina. Também vimos que dentro do registry existem repositórios e diversas tags para a mesma Docker Image. Também conhecemos o Docker Pull. O Docker Pull, ele é executado toda vez que a gente executa um Docker Run, de forma transparente. Quando eu executo um Docker Run, a imagem é procurada nessa máquina, se não for encontrada, então ele faz um pull e depois inicializa o container. E existe ainda o Docker Search, que procura por Docker Images. Vou procurar aqui por MySQL, por exemplo, e aí ele vai listar para mim as Docker Images do MySQL. Se eu colocar assim, ele vai trazer todas as
Docker Images do MySQL, inclusive as não oficiais. Vamos teclar Enter. E aqui está toda a lista. Aqui estão duas Docker Images marcadas como oficiais. Existem algumas que são certificadas. Eu poderia fazer o mesmo para Java, qualquer tecnologia, Node, Python, enfim, qualquer Docker Image que eu queira usar. Se você for usar, escolha uma oficial. No caso, a gente tem a do MySQL e do MariaDB, que é um fork do MySQL. No fim, eles são compatíveis entre si, pelo menos por um momento, né? Pelo menos até a Oracle se distanciar muito no MySQL, mas por enquanto são compatíveis. Isso é equivalente a virmos aqui no Docker Hub e pesquisarmos, por exemplo, por MySQL. Ele vai mostrar a listagem para mim aqui, ó. Eu tenho a do MySQL oficial, temos o do MariaDB, que também é oficial, essa Percona, que eu não conheço, e temos os usuários verificados. E se eu quisesse ter certeza de que eu não vou pegar nenhuma Docker Image que pode me colocar em risco, que existe alguma vulnerabilidade de segurança. Para fazer isso, pessoal, eu posso usar filtros, Docker Search, MySQL, e aqui eu passo --filter, espaço, is-official, igual true. Ok, aí ele só mostrou as duas oficiais, MySQL e MariaDB. Então tem essa possibilidade também. Por que é tão importante usarmos as Docker Images oficiais? Porque da mesma forma que qualquer software pode ter algum exploit, pode ter algum vírus, pode ter alguma tecnologia além do principal, está lá para explorar alguma vulnerabilidade sua. E aqui a gente tem um artigo mostrando como eles usaram Docker Images ou Container Images para minerar criptomoedas. Então, esse é só um dos exemplos. Aí ele detalha as consequências, os tipos de problemas que isso causa. Aqui é a mesma coisa, falando sobre criptomoedas também. Eu vou deixar esses artigos para vocês, se quiserem dar uma olhada. Aqui a gente tem um vídeo também, eu vou deixar esse vídeo para vocês também. Ele fala exatamente dos problemas de hacking em containers, na verdade de crackers em container images. Mesma coisa, mesmo artigo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Você não pode sair usando qualquer container que você vê, beleza? O search, na verdade, ele vai além disso, né? Aqui estão as informações das imagens oficiais. Vou colar aqui um link para a gente ver mais sobre o search, beleza? E aqui está o parâmetro que eu expliquei para vocês. O filter pode ser abreviado para "-f". E aqui tem diferentes exemplos de como você pode usar o search. Aqui tem um artigo sobre as imagens oficiais. Vou deixar isso para vocês também darem uma olhada. O Docker Hub, que é bem simples, você pode usar aqui para pesquisar qualquer imagem que você quiser. Então, a gente conheceu o Docker Image, Docker Pool, aprendemos a executar containers a partir de uma Docker Image. Vimos que quando tem local, ele sobe o container a partir da Docker Image local, quando não tem, ele baixa primeiro. Além disso, pessoal, a gente pode usar o Docker History. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Docker Pool aqui, Docker Pool, no MariaDB. Enter. E aí a gente vai ver mais algumas informações sobre essa imagem, que é usado justamente para você ver o passo a passo, como ela foi construída e tudo mais. Vamos aguardar, eu vou acelerar o vídeo assim que concluir o retorno. Beleza, terminou de baixar aqui o MariaDB. Vou dar um clear, vamos dar um Docker Images, que vocês estão cansados de saber como é que funciona. Beleza, e aqui está a imagem do MariaDB. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ver a história dessa Docker Image. Para isso, basta dar um Docker Image, não Docker Images, espaço History, espaço, e aí eu posso passar o ID ou posso passar o nome da Docker Image. E aqui tem o passo a passo, o que ele fez, ó. Primeira camada, ele adicionou um arquivo, depois ele imprimiu alguma coisa, enfim, todos os passos que ele executou nessa imagem. E aqui, por último, tem a exposição na porta 3306, o comando que ele executou, que é a última instrução depois que o container sobe. Então, aqui você consegue ver como é estruturada a sua Docker Image. Também, é claro, você pode pegar o Dockerfile e estudar ele também.
Só que esse cara vai além, porque ele pega inclusive a base image. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode inspecionar uma Docker image. Para isso, basta usar o Docker image inspect, passando o ID ou o nome também. E aqui ele traz todos os detalhes da Docker image, que ele tem as tags do repositório, latest, o hash dela para poder comparar e ver se é válido mesmo, as configurações, enfim, as variáveis de ambiente, a versão do MariaDB, enfim, volumes que ele tem, autores, configurações de ambiente, como ele é montado na sua máquina e aqui as camadas, enfim, todos os detalhes da sua container image. Beleza, eu já conheci o history, já conheci o inspect, vou dar um clear aqui e já vou mostrar para vocês outro comando que é o remove. Docker image remove. Dessa maneira aqui eu consigo remover a imagem, mas eu não vou usar esse comando. Eu vou usar um outro comando que faz a mesma coisa, que é mais antigo no Docker. Basicamente é Docker RMI e ele apaga para mim a imagem. Os dois são compatíveis entre si, os dois têm o mesmo propósito. Todos eles excluem uma Docker image. A gente vai excluir agora a Docker image do MariaDB. Enter. E ele deletou ela. Se eu der novamente um Docker images, eu só tenho a minha Docker image, porque a outra foi removida. Se por acaso eu tentasse remover e desse alguma falha, eu poderia apendar aqui um "-f", tanto no RMI quanto com o image remove. Com os dois eu poderia fazer a mesma coisa. Então eu poderia fazer isso aqui, ó, "-f" também, e aí ele ia forçar. Se eu tentei remover, deu algum erro, confiro, algum dos meus containers é importante e está usando essa imagem? Sim, tem e é importante, então não posso remover. Sim, tem, mas não é importante, então posso forçar e remover. Beleza? Então, com isso a gente encerra a parte de Docker Images. O principal que você precisa saber, a gente já foi aprendendo ao longo das aulas, mas o principal que você precisa saber são esses comandos aqui. E agora, na próxima aula, a gente vai aprender a gerenciar containers, os Docker Containers. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? A gente conheceu a maioria dos comandos administrativos, os principais pelo menos, para se trabalhar com Container Images ou Docker Images. E agora a gente vai aprender a gerenciar containers Docker. E eu vou digitar aqui o comando Docker Container ls. E aqui a gente tem apenas um container em execução. Existem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode pausar um container. Então, eu vou pausar esse container aqui. Para isso, use o comando docker container pause. E aí você especifica o ID, pode ser o ID completo ou pode ser o nome. Ou pode ser parte do ID. 47, pause. Beleza. E agora eu vou dar um docker container logs -f. Logs -f. E aqui eu passo o ID 47 também. Enter, beleza, o container está de pé, só que se eu for ao navegador e tentar acessar a porta 80, ele não vai acessar, ele está pausado. Vamos aguardar. Vai demorar bastante, mas ele simplesmente vai retornar um erro. Beleza, está demorando muito, nada no console. Ctrl C para sair fora aqui. E continua carregando lá, né? Para retornar o container, eu posso dar um unpause. Beleza? E ele já trouxe a resposta para mim. Posso dar um F5 aqui, ó. Beleza. Então, é assim que você faz para pausar ou despausar containers. Assim como as Docker Images, a gente pode inspecionar também os containers. Então, Docker Container Inspect.
Eu vou passar a parte do ID dele. E aqui a gente tem todos os detalhes, a estrutura, como ele é montado na minha máquina, enfim, o status dele executando, não está pausado, não está restartando e por aí vai. Enfim, quando ele inicializou, a Docker Image, o hash da Docker Image que ele está usando, onde ele está montando isso, porta que ele está subindo, TCP, porta 80, enfim, diferentes informações da minha Docker Image. E aqui estão as informações dos dados dele, variáveis de ambiente. Aqui a gente está falando que a gente está usando Java 16, ó, Java Home. E é isso. Então esse é um inspect. Vou dar um clear aqui novamente. Vou dar um Docker Container ls. Só tem esse, né? Deixa eu ver se tem mais algum. -a. Não, é só esse mesmo. Eu vou subir mais um e vou pará-lo para demonstrar isso para vocês. Então, Docker Run. E aqui eu vou subir esse cara na porta 81. Ok. E eu esqueci de subir ele detachado. Deveria ter usado o parâmetro "-d" aqui. Ctrl C. Clear. Docker Container ls-a. Ou poderia usar Docker ps-a também, que é a mesma coisa. Nas versões mais recentes, o pessoal está passando a usar Docker Container, como eu já falei. Então, eventualmente, pode ser que seja depreciado no futuro, Docker PS para de funcionar. Beleza, a gente tem dois containers em execução, um na porta 80 e o outro na 81. F5, esse está na 80, né? Beleza, vamos acessar o da 81. 81. Beleza, e aqui inclusive está o ID do container. Beleza, eu vou parar um deles. Para parar, pessoal, é simples também. Docker stop. E aí eu posso passar o ID. Eu vou parar esse primeiro aqui, ó, o 8B. 8, nem precisa colocar o ID completo. Beleza. Docker Container ls-a novamente. E agora a gente tem um que foi encerrado e o outro que está em execução. O que a gente pode fazer é executar um Docker Container prune. Esse cara vai deletar os containers que não estão em execução. Isso é interessante para limpar o ambiente. Enter, ele vai me perguntar se eu tenho certeza, porque vai apagar o container. Eu tenho certeza, então eu teclo yes, enter, e ele deletou o container. Se eu der um Docker Container ls-a, só tenho um container novamente. Agora, demonstrando novamente a questão dos logs, eu vou dar um Docker Container Logs 47, que é o ID aqui, e aí eu estou no log dele, né? Só que eu preciso passar o "-f" para que eu acompanhe os logs. Enter. Agora eu estou no console dele e a gente vai abrir outro terminal aqui, PowerShell. Beleza. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um Docker Container ls e a gente tem um container em execução. Eu vou interromper esse container, pessoal. Então, Docker Container stop 47. Fiquem de olho aqui, ó, ele já interrompeu. Só que ele parou tudo corretamente, ele não encerrou abruptamente, ele foi parando gradualmente o stop. Já se eu executar um kill, ele vai matar direto. Uma outra coisa que a gente pode fazer, vou subir novamente o container, dessa vez na porta, vou deixar na 81 mesmo. Beleza. Clear. E vou limpar aqui também. Beleza. Vamos listar os nossos containers e aqui a gente tem mais um container em execução. Esse aqui a gente saiu dele, né? Eu vou dar um Docker logs -f, Docker Container log -f, e aí eu vou passar o último container, que é esse 7A aqui, 7A. Beleza? E aqui está o log dele, está acompanhando em tempo real. Beleza. Além do Docker Container Stop, eu posso usar também o Docker Container Kill. Isso vai encerrar abruptamente o processo. O Stop, ele vai encerrar todos os processos primeiro para depois encerrar o container. Aqui não, ele mata direto. Se está conectado com o banco, não desconecta, simplesmente encerra e pronto, acabou. O ID desse cara, a gente precisa pegar o ID dele, né? Vou dar um
Ctrl C aqui, e vamos dar um Docker Container ls-a. Beleza, o ID dele é 7A. Beleza, então Docker Container kill, e a gente passa a parte inicial do ID, 7A. Perceba que ele vai interromper aqui imediatamente assim que o comando é executado. Ó, ele imediatamente interrompeu aqui. Aqui não dá para perceber porque esse container é bem leve, ele só expõe um endpoint REST com um hello Docker, então não dá para notar. Mas se você tem uma aplicação que conecta num banco, faz diversas conexões, o stop para tudo e o kill mata imediatamente. O que você tem que ter em mente é o seguinte, que em 99% dos casos você vai usar o Docker Container Stop. Em alguns casos, geralmente quando alguma coisa sai errado, você vai usar um Docker Container Kill passando o ID. Beleza, então eu vou expandir aqui novamente. Docker Container ls-a. A gente tem 2 containers que foram encerrados. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Docker prune aqui. Docker Container prune. Ok. E ele vai me perguntar se eu quero remover todos os containers que estão parados. Sim. Ele removeu os 2. Se eu der um Docker Container ls-a, não tem mais nenhum container em execução. Clear. Falta um último detalhe. Eu vou subir novamente um container Docker. Deixa eu voltar aqui o comando. Beleza. Esse mesmo cara aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar ele detachado, né? E além de detachado, eu vou colocar um -- restart igual always. Isso é uma restart policy. O default da restart policy, se você não especificar, é no. Nenhuma, no. Quando a gente especificar, só tem a opção always. O que significa que o container, assim que o Docker iniciar, ele vai ser iniciado. Então, se eu parar ele, vai iniciar novamente assim que o Docker foi iniciado. Então, vamos executá-lo. Ok, o container está em execução. Vou limpar aqui. E vamos abrir um outro terminal. Docker Container ls, aqui está o container. E eu vou parar esse container. Então, Docker Container Stop. Stop 7A. 7. Só o 7 já é suficiente. Beleza. De novo, Docker Container ls-a. E o container está interrompido. O que eu vou fazer é reiniciar o Docker. Não vou resetar o Docker, vou reiniciar o Docker. Vou clicar com o direito sobre o ícone do Docker, Restart Docker. Vou clicar em Restart, ele está reiniciando o Docker, vai levar um tempinho para fazer isso. E assim que ele reiniciar, pessoal, vocês vão ver que se eu der um Docker Container ls, já vai estar em execução novamente o container que a gente parou. Ok, está em execução, né? Vou dar um Docker ls-a e aqui a gente tem o nosso container, subiu há 2 minutos atrás e está em execução. Se eu for no navegador, porta 80 e aí está. Perfeito, o container está em execução. Exatamente por causa da política Restart Always. Ele vai, sempre que o Docker reiniciar, ele vai subir novamente. Essa política de Restart Always é interessante se você precisar garantir que um container esteja sempre em execução. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu dar um Docker Container ls-a aqui. É só esse mesmo. Perfeito. Então, é isso aí. A gente conheceu Docker Container ls, Docker Container Start, Stop, Pause, Unpause, Kill e por aí vai. Então, a gente avançou bastante. No próximo vídeo, a gente vai conhecer algumas ferramentas de estatísticas do container. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai conhecer mais algumas ferramentas e comandos do Docker. A gente vai conhecer o Docker Events, Stats, System e Top. Para isso, vamos digitar aqui Docker Events, Enter. Agora ele vai acompanhar o que acontece nos nossos containers. Eu vou para outra aba, se você não tiver aberto outra aba, abra outra aba aí. Vou dar um Docker Container ls-a. A gente tem um container em execução, eu vou parar esse container, Docker Stop
7A. Ok, vamos voltar para a aba Events. E aqui está todo o processo de encerramento do container. Beleza, agora vamos subir um container para a gente ver todo o processo de inicialização do container. Então, o Docker Events, pessoal, ele nos permite inspecionar o que está acontecendo. Forçando um pouco a barra, ele serve como um debug. Dá para você ver a configuração de rede, volumes, enfim, várias coisas. Vamos subir novamente um outro container aqui. Vou subir na porta 80, também vai ser detachado, Enter, e vamos lá para a aba Events. E aqui você pode ver Container Create, Container Attach, aqui ele cria a rede e aqui ele inicializa o container. Então, são vários processos que você consegue enxergar com isso. Vamos voltar, vou sair fora aqui, Ctrl C, e vamos executar um outro comando que é o docker top. Ele vê o processo que está em execução em um container específico. Antes, eu vou pegar aqui o ID do container em execução. Beleza, agora docker top cc, que é o início do container ID que a gente quer inspecionar. Enter. E aqui ele mostra o PID dele, o ID do processo, tempo que ele inicializou e o comando que ele está executando, que é exatamente aquilo que a gente passa no entry point do nosso Dockerfile, que é o java-d java security.egd file dev e o random -jar e aí o app.jar. O Docker Container Top, ou Docker Top, permite você conferir isso, o processo que está executando no container. Beleza, vou voltar para a aba Events, Ctrl C novamente, agora ele para de acompanhar e a gente pode digitar também Docker Stats. E ele mostra as estatísticas da minha máquina e vai atualizando, né? O consumo de CPU, consumo de memória, o limite de memória disponível, aqui o percentual de memória que ele está consumindo, rede e por aí vai. Perfeito, vou voltar aqui para outra aba, a gente vai mudar de aba várias e várias vezes. E agora eu vou subir um outro container na porta 81, vou subir ele detachado, por isso adicione o parâmetro "-d". E agora a gente vai limitar a memória em uso. Para isso, basta colocar um "-m", e aí você passa quanto você vai permitir que o container use. 512, você pode colocar também 1 GB, por exemplo, mas no nosso caso a gente vai usar 512 megabytes, então 512 M. Além disso, a gente pode limitar a quantidade de CPU que ele vai usar. Para isso, existe o parâmetro -CPU-quota. E aqui você especifica. Você pode colocar 100.000, que é 100%, usar 100%, ou 5.000, que é 5%. Então, vou subir o container assim. Como a gente vai subir ele apenas com 5%, então vai ficar bem lento esse container. Beleza? Ele foi iniciado, mas ainda não está plenamente operável. Se a gente for no browser, localhost 81, pode ser que ele ainda não esteja disponível. Ainda não, ele vai ficar bem lento mesmo. Voltando para o terminal, se a gente der um docker logs, docker container logs fa. Aí ele está na primeira parte do processo, ó. Agora que ele começou os primeiros comandos do Spring. Então ele vai ficar muito lento mesmo. Se a gente for nas estatísticas, aqui ele já apareceu mais um container e ele está usando limitado a 512 aqui, você consegue ver, ele está usando 60 megas aproximadamente. O uso de CPU 5%, ele gira em torno de 5%. O uso de memória 12%. Está um pouco mais do que o primeiro, né? Ele está inicializando, mas você percebe que você já limitou o container. Vou voltar para a aba original, essa aqui, Clear, Docker Logs novamente. E agora já foi um pouco mais, já inicializou. Beleza, eu vou dar um Docker ls-a, eu vou parar esse cara, Docker
stop, você pode usar também docker kill, docker container stop FA, que é o prefixo dele. Ou você pode usar o container inteiro, ou você pode usar o nome também, mas só essas primeiras letras já é suficiente. Ok, vamos dar um docker ls-a novamente, e agora tem o container que acabou de encerrar. Eu vou subir novamente, e dessa vez eu vou aumentar a memória para um pouco mais. Eu vou colocar 50.000, e isso corresponde a 20%. Ok? E agora, Docker Container Logs, ele começa com 40, né? Esse aqui é todo o hash. Se eu pegar só uma parte aqui, já é suficiente. Ó. 40, ó, já foi mais rápido, já inicializou. Se eu for ao navegador, já está funcionando. Se eu for na aba de estatísticas, a gente já vê aqui um outro container que está usando 512 de memória e a CPU ele está pegando naquela margem que a gente permitiu que ele usasse. Vamos inspecionar os logs desse cara novamente. Dessa vez, a gente vai executar com o "-f", docker log "-f", 40. Beleza. Vamos dar um refresh. E aqui apareceu no log já. Se a gente voltar nas estatísticas, aí estão as informações. E o curioso, pessoal, é que isso aqui é em tempo real, tá? Ele vai mostrando em tempo real. Vou matar esse processo aqui, vou encerrar a inspeção de estatísticas, né? Ctrl C de novo. Beleza, às vezes precisa dar Ctrl C mais de uma vez. Beleza, agora existe um último comando, que é o docker system df, que vai passar as informações do nosso sistema. Aqui a gente tem uma imagem, uma está ativa, o tamanho dela é 430 megabytes. Os containers são 4 containers, 2 estão ativos, 2 inativos. Não estamos usando nenhum volume e o build de cache está limpo. Basicamente é isso aí. Isso é o mínimo que você precisa saber sobre Docker. Já dá para você começar e dar os próximos passos. Se você ainda não conhecia, você já é perfeitamente capaz de dar os próximos passos. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. O Docker já é, sem sombra de dúvidas, um dos tópicos mais quentes na área de tecnologia da informação, sendo utilizado por gigantes como Uber, Netflix, Twitter, Airbnb, Facebook e Instagram. Nos últimos anos, se popularizou rapidamente e hoje não importa a sua linguagem favorita. Em uma rápida busca de vagas, veremos que o Docker está presente entre os requisitos mais desejados. Nesse curso, eu vou te ensinar na prática todo o poder e leveza que o Docker pode dar. Inicialmente, iremos aprender todos os conceitos teóricos importantes para que você consiga obter excelentes resultados com o Docker. Depois iremos configurar o ambiente, posteriormente botaremos a mão na massa, conhecendo na prática cada componente do Docker, detalhe por detalhe. Iremos aprender o que são e como gerenciar containers, as Docker Images, o Docker Client e o Docker Engine, Docker Files, redes no Docker, como acessar o container via console, Docker Registries e um monte de coisas legais. Nas sessões finais, aprenderemos tudo o que você precisa saber sobre Docker Compose e iremos dockerizar aplicações em ASP.NET Core e Java. Recentemente foram adicionadas novas sessões bônus ensinando como dockerizar aplicações desenvolvidas com Node e React.js, como implantar uma aplicação na Amazon AWS, como evitar instalar um SGBD inteiro usando containers e um minicurso ensinando a trabalhar com as novas ferramentas de gestão de containers Podman, Scopio e Buildup. Além de tudo isso, aprenderemos mais um monte de coisas legais e que estão na crista da onda. Ao final de tudo, você entenderá por que utilizar o Docker em seus projetos faz tanto sentido. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado de guias por escrito para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas para te auxiliar e para tirar toda e qualquer dúvida. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma
e já estou com mais de 30 mil alunos. Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso que poderá lhe ajudar inclusive a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas.